Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos como ensinar passo a passo as coreografias de step. Bora lá! Então, como ensinar passo a passo as coreografias de step. Lembrando, pessoal, que esse material eu formatei em PDF e envio gratuitamente para vocês. No final da aula eu vou explicar como vocês recebem esse material. Como ensinar passo a passo as coreografias de step? Nós vamos ensinar, pessoal, através de etapas. Nós vamos começar essa etapa pela estrutura. Será a primeira parte, será a estrutura. Nós sempre iremos começar por essa estrutura, isso é importante, pessoal. A segunda etapa é a progressão pedagógica. A terceira etapa é a coreografia final. Então, essas serão as etapas que nós vamos ter que passar para os nossos alunos, para ensinar passo a passo. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês uma coreografia. Então, nós vamos ver uma coreografia por inteiro. E na volta eu vou explicar essa coreografia passo a passo. Então, vamos ver a coreografia. Olha aí. Bom, pessoal, então eu mostrei para vocês uma coreografia completa. E agora eu vou ensinar essa coreografia passo a passo, da mesma forma que tu vais ensinar para o teu aluno. Então, vamos ver. Nós vamos começar essa coreografia com o joelho triplo mais os dois básicos. Por quê? Porque esse joelho triplo mais os dois básicos, eles são a nossa estrutura. Então, é a nossa primeira etapa, é a estrutura. Depois,
nós vamos progredir. Esse joelho triplo vai progredir para o alterna joelho. Então aqui começou a nossa segunda etapa, a progressão pedagógica. Então, o joelho triplo progrediu para o alterna joelho e os dois básicos continuaram. Depois, o alterna joelho progrediu para o L e os dois básicos continuaram. Então, aqui primeiro nós progredimos somente o joelho triplo. Nós não vamos chegar jogando todos os passos finais de cara para o aluno, tudo junto. Não, nós vamos fazer por etapas. Então, na primeira parte, nós vamos progredir o joelho triplo e os dois básicos vão continuar até o final. Então, eu vou mostrar para vocês novamente essa coreografia, mas agora por parte. Agora nós vamos ver essa coreografia até aqui. Ok? Então, vamos lá. Olha aí. Tranquilo, pessoal? Então, vocês viram como nós avançamos até uma parte da coreografia. Agora, nós vamos continuar avançando. Nós progredimos o joelho triplo até chegar no L. Agora, nós vamos progredir os dois básicos. Os dois básicos que não mudaram aqui, agora vão mudar aqui. E o L vai continuar até o fim. Então, os dois básicos progrediram para o straddle. Depois, o straddle vai progredir para o straddle reverso. Então, nós vamos ver novamente a coreografia, mas somente até aqui. Então, olha lá.
E então, pessoal, tranquilo? Vocês estão vendo como nós estamos progredindo, avançando com essa coreografia passo a passo, sem pressa? Assim o teu aluno vai aprender. E um detalhe, pessoal, caso tu não ensines assim para o teu aluno, e caso tu comeces a ensinar desta forma, o teu aluno pode estranhar. Ele pode te perguntar: poxa, mas cadê aqueles outros passos? Eles estão sumindo, porque alguns professores, alguns acadêmicos que começaram a fazer dessa forma na turma deles chegaram comigo e falaram que os alunos perguntaram isso para eles. Por quê? Porque tu começa com o joelho triplo, depois tu progride para o alterna-joelho, depois progride para o L, depois os dois básicos, progride para o straddle. Então eles pensam que esses passos estão sumindo, mas eles não estão sumindo. Esses passos eles servem para que tu chegues na tua coreografia final. Eles são a progressão pedagógica. Então isso tu vais ter que explicar para o teu aluno, que o que tu queres não é esse passo. O que tu queres é que com esse passo ensinar ele para chegar em um passo mais complexo. Ok? Então vamos continuar. Agora nós vamos transformar essa coreografia, que é uma sequência, em um bloco. Isso também eu já expliquei aqui no canal. Uma sequência é uma coreografia com 32 tempos. Um bloco é uma coreografia com 64 tempos. É o dobro do tempo. Então, nós vamos incluir mais passos nessa coreografia para transformar em um bloco. E nós vamos colocar mais esses básicos aqui. Então, nós já temos o L mais o straddle reverso. E agora, nós vamos colocar mais um básico, mais um básico, mais um básico, mais um básico. E tu pode me perguntar: Cidade, por que tu não colocaste 4 básicos, ao invés de colocar assim um básico, um básico, um básico, um básico? Mais na frente eu vou te explicar por que eu coloquei assim e não coloquei somente assim, ok? Então agora nós vamos ver novamente a coreografia até essa parte. Então, olha aí. Bom, pessoal, agora falta pouco para chegar na nossa coreografia final, que é a última parte da nossa etapa. Agora nós vamos progredir esse primeiro básico para o box em cima do step. Então, foi por isso, esse é um dos motivos que eu escrevi desta forma, colocando básico por básico e não os 4 básicos. Porque aqui tu vais ver que eu estou progredindo apenas um básico, que será o primeiro básico. E os outros 3 básicos vão continuar. Então, os outros 3 básicos
não vão mudar. E aqui eu vou deixar assim também, ao invés de escrever 3 básicos. Então, o primeiro básico vai virar o box em cima do step. Então, vamos ver agora a coreografia. Olha aí. Tranquilo, pessoal? Então, nós chegamos na nossa coreografia final. Então, nós realizamos essas etapas. Nós começamos pela estrutura, depois nós fomos para as progressões pedagógicas, até chegar na nossa coreografia final. Então, nós fomos ensinando passo a passo para o nosso aluno. Vocês não podem chegar jogando de cara essa coreografia final para o teu aluno. É por isso que muitas vezes tem poucos alunos em uma aula de step. O aluno ele acha difícil e fica difícil quando tu chegas e joga de cara uma coreografia final para o aluno, sem ensinar, sem fazer essas partes, sem ensinar por etapas. Então, tu tens que fazer assim, passo a passo. Assim, a aula vai ficar muito mais fácil. Assim, o teu aluno vai progredindo e tu vais conseguir fazer passos mais elaborados mais na frente. O teu aluno vai pegando mais coordenação motora, vai conseguindo ficar com uma memória melhor, ele vai ter uma noção de espaço melhor, ele vai melhorar no geral. Então, tu vais progredindo com o teu aluno e ele vai também progredir com o tempo. Então, pessoal, nós chegamos na nossa coreografia final. Mas tu podes ver que ainda sobraram esses 3 básicos. Então, caso tu quisesse, tu poderia progredir esses 3 básicos. Tu podes mudar esses 3 básicos. Podes avançar. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo. Esses 2 últimos básicos, eu vou avançar. Eu vou transformar os 2 básicos no land. Então, essa agora seria a nossa coreografia final. Seria o L com o stride reverso,
box em cima do step, um básico e mais o land. Um land no lugar desses dois básicos. Então, esse aqui é o outro motivo porque eu não estava escrevendo 4 básicos ou 3 básicos. Era para que tu pudesses ver como eu estou mudando esses básicos. Porque eu mudei esses 2 aqui e esse continuou. Então, eu mudei apenas 2 básicos. Mas tu pode perguntar, e eu não poderia mudar esses 2 básicos aqui e deixar esse último sem mudar? Sim, poderia. Como foi aqui. Eu mudei esses 2 básicos para o land. E o último básico eu deixei como estava. Então, tu tens essa opção também. Tu tens várias opções. Aqui é apenas alguns exemplos. Outro exemplo. Eu poderia transformar esses 2 últimos básicos em mambo duplo e mambo simples. Mas a mesma situação. Esse básico eu não mudei, mas poderia ser o contrário. Eu poderia mudar esses 2 básicos para mambo duplo e mambo simples e não mudar o último. Outro exemplo. Eu poderia mudar esses 2 básicos para aranha ou capoeira, dependendo da região que tu possas morar, vamos chamar de aranha ou capoeira. Então, esses 2 básicos eu mudei para aranha ou capoeira. Mas a mesma situação, eu poderia mudar esses 2 básicos e não mudar o último. Outra coisa que tu pode perguntar, então eu só posso mudar 2 básicos? Não, eu poderia mudar os 3 básicos de cara, fazendo mambo duplo e mambo simples na frente do step. Eu subo no step, faço o mambo duplo lá na frente, depois o mambo simples e desço. Esse passo ele vai dar no lugar dos 3 básicos. Então eu posso mudar os 3 básicos também. Também, se eu quiser, eu poderia mudar apenas um básico. Então esse básico eu progredir para o passo V. Então, continuou L, straddle reverso, box em cima do step, mais um básico. Agora o passo V, mais um básico. E aqui a mesma coisa. Esse passo V eu poderia colocar em qualquer lugar desses básicos aqui. Em qualquer básico. Eu optei de colocar aqui. Então, pessoal, vocês viram como nós ensinamos por etapas, passo a passo para o teu aluno? O STEP, pessoal, é uma modalidade que tem que ter um pouquinho mais de paciência do que as outras modalidades. Tu tem que ter paciência por 2 motivos. Tu tens que estudar um pouquinho mais que as outras. Não é muito mais, é um pouquinho mais que as outras. Porque ela tem um pouquinho mais de teoria do que as outras modalidades. Então, tu tem que estudar um pouquinho mais e ir colocando em prática. Outra situação, tu tem que ter paciência com o teu aluno. Tu tens que ter paciência para ensinar para o teu aluno. Tu tens que ir ensinando parte a parte, etapa por etapa. Tu não podes querer que em um mês o teu aluno básico se torne um aluno avançado. Não, ele vai avançar, ele vai progredir com o tempo. Mas isso tu ensinando para o teu aluno. Então, pessoal, como ensinar passo a passo as coreografias do STEP? Ensinando através de etapas, sempre começando com a estrutura, depois indo para a progressão pedagógica até chegar na coreografia final. E tu vais fazer assim, parte por parte, sem pressa, até chegar nessa coreografia final. Beleza, galera? Não esquecendo que aqui no canal nós enviamos para vocês
conteúdos de ginástica 100% gratuito através do nosso canal do Telegram. Então vai aqui na descrição do vídeo e clica no link para entrar no nosso canal do Telegram. 2 detalhes. Caso tu esteja vendo essa aula no teu notebook ou no teu computador, depois vai no teu celular para clicar no link, porque esse é um aplicativo para o celular. O outro detalhe é, primeiro, baixa para o teu celular o aplicativo para depois clicar no link e entrar no nosso canal do Telegram e receber conteúdos de ginástica 100% gratuito. Então, galera, valeu e até a próxima aula.